Caríssimos amigos, caríssimas amigas, hoje nós teremos uma aula de Direito Administrativo com base no decreto do presidente Jair Bolsonaro, que inseriu as atividades praticadas nas academias de ginástica, de musculação, corpo são, mente sã ou mente insana e também os salões de beleza, né, para os homens e mulheres que precisam dar um trato no visual, como atividades essenciais. Atividades essenciais, nesse caso aí, são atividades reconhecidas como essenciais pela Lei 13.979 de 2020. Essa lei foi a lei que organizou todo o sistema de saúde, todo o sistema administrativo do nosso país para o enfrentamento ao novo coronavírus. É uma lei criada para o enfrentamento desse vírus, para o enfrentamento de todas as dificuldades nesse momento de pandemia. É uma lei que tem um direcionamento só, um foco só: atender ao interesse público e proteger todas as pessoas desse novo coronavírus. Lá, no artigo 3º, onde a lei estabelece diversas medidas de controle epidemiológico, nós vamos ter no parágrafo 9º a competência do presidente da República para dizer quais são as atividades essenciais que vão continuar funcionando. Então, nós já temos aí, por exemplo, atividades relacionadas às empresas, supermercados, farmácias, às clínicas de saúde. Diversas atividades são consideradas essenciais e o presidente da República ontem colocou as academias e os salões de beleza. Vejamos, dentro da área de direito administrativo, um ato administrativo e um decreto é um ato administrativo de caráter normativo, no sentido normativo, é um ato oriundo do poder regulamentar, que é exclusivo do chefe do Poder Executivo. Tem o objetivo de garantir a fiel execução da lei. Então, a lei diz: presidente, você vai poder dizer quais são as atividades essenciais. Ele vai lá e faz o decreto dizendo quais são as atividades essenciais. Mas o objetivo dessa lei, que é o atendimento ao interesse público, nesse caso especificamente a proteção da saúde das pessoas, é para que o presidente ele edite atos administrativos com essa finalidade. Primeira pergunta: quando o presidente da República ele insere no rol de atividades consideradas essenciais as academias e os salões de beleza, ele está em consonância com o objetivo da lei que tende a combater o novo coronavírus? No momento de ascensão das mortes em nosso país, da crescente, da curva, né, que está ascendendo a patamares ainda que não sabemos, que não temos a certeza de onde isso vai parar, nesse exato instante, ele atende ao elemento da finalidade. O ato administrativo ele tem alguns elementos tradicionalmente considerados. Competência é saber se um indivíduo que praticou aquele ato administrativo, agente público, ele é competente. Nós temos o objeto, a substância, o conteúdo daquele ato é um objeto lícito. Nós temos o motivo, os fundamentos fáticos e jurídicos que vão determinar a prática daquele ato. Nós vamos também ter a forma. A forma, por exemplo, no caso do decreto, forma escrita, publicada no Diário Oficial, assinada pelo agente competente, no caso do presidente da República, e aí entra a finalidade. A lei que tende a estabelecer medidas direcionadas ao combate ao coronavírus, ela pode aceitar a inserção de atividades que realmente não são essenciais, ou isso fica dentro do poder discricionário do administrador, no caso do presidente da República? Essa é uma questão muito interessante, mas eu vou colocar no final desse vídeo agora aqui para vocês um outro ponto. Lá no decreto 10.344, que insere essas atividades como essenciais, academia e salões de beleza, está dizendo lá que essas atividades precisarão seguir as determinações do Ministério da Saúde. Vejam, as atividades, de acordo com o próprio presidente, precisam seguir as determinações do Ministério da Saúde. E ontem, na entrevista coletiva dada pelo ministro da Saúde, que eu não consigo ainda lembrar o nome dele, o ministro da Saúde, ele foi pego de surpresa. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre a edição desse decreto. Um decreto que diz que essas atividades precisarão seguir o Ministério da Saúde de acordo com a lei tendente a combater o novo coronavírus. O Ministério da Saúde é protagonista, está na linha de frente do governo federal. Não foi chamado a se manifestar. Opa! Lembra de um dos elementos do ato administrativo? Motivo. Os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à edição daquele decreto. Motivo é diferente de motivação. Motivação vai ser a forma, a escrita dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à edição daquele ato. E aí a pergunta que eu faço é: pode o presidente da República, com base numa lei que tem o objetivo de combater o novo coronavírus, editar um decreto diante das suas prerrogativas para inserção de uma atividade considerada essencial por ele, dentro do rol daquilo que pode continuar existindo diante das medidas de controle epidemiológico,
sem buscar manifestação técnica das autoridades de saúde do seu próprio governo? Me responde isso daí, deixa seu comentário aí embaixo, que eu quero debater com vocês sobre isso amanhã.